O que você não resolve em sua mente, o corpo converte em enfermidade, ou seja, transforma em doença. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Carol aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Já é inscrito no canal? Ainda não? Se inscreva, é de graça. Ativa o sininho das notificações para sempre estarem recebendo os novos conteúdos. Para vocês parecem simples, para mim significa muito e vocês vão estar me ajudando bastante. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os nossos pensamentos negativos e eu vou começar respondendo uma questão que por muitas vezes chega até mim. Como que surgem os nossos pensamentos negativos? De onde eles vêm? Qual a origem deles? E assim, essa resposta não tem uma resposta certeira, uma resposta fixa, uma resposta é isso e pronto. Porque a origem dos nossos pensamentos negativos pode vir de muitos lados. Por exemplo, do nosso passado, como os nossos pais, o que os nossos pais diziam para nós, o que os nossos educadores diziam para nós, o que a gente acreditava dessas coisas que diziam para nós, como que eram as nossas relações com os nossos colegas, com os nossos amigos, na adolescência, na infância, o que era dito para nós, como que a gente absorvia tudo isso. Tem muito a ver com as nossas crenças limitantes também, porque dependendo do que é dito para nós na infância, na adolescência, pode refletir na idade adulta e pode sim se transformar em um pensamento negativo, em uma crença limitante que vai nos bloquear, que vai fazer com que a gente sinta medo de certas coisas, nos impedindo de agir em determinados momentos, nos impedindo de viver determinadas circunstâncias, determinadas oportunidades por conta do que era dito para nós na infância, na adolescência. Um exemplo, quando escolhemos uma profissão, essa profissão é para a vida toda. Quando a gente diz isso para alguém, pode contribuir para muitos pensamentos negativos, para uma crença limitante. Por quê? Essa ideia remete a ideia de que quando a gente escolhe uma profissão, a gente não pode, não deve desistir dela. E cá entre nós, quando uma pessoa é jovem, é adolescente, tá saindo da infância para a adolescência, ela não conhece essa tal profissão. Ela ainda não chegou nesse grau da vida, ela ainda não teve acesso a essa profissão. Então ela não conhece, certo? Então, ela tem todo o direito, em algum momento da vida, em optar escolher aquela profissão. E se ela não gostar, porque a gente nunca vai saber se a gente vai gostar de algo ou não, se a gente não escolher, se a gente não se der a oportunidade de conhecer. E se ela não gostar, ela tem todo o direito de mudar, porque como que ela vai trabalhar a vida toda em algo que ela não se identificou? E como que ela saberia se ela iria se identificar se ela não tentasse? Dizer isso para alguém pode sim contribuir com os pensamentos negativos no futuro. Caso ela leve essa profissão adiante mesmo não gostando, ela pode se frustrar e ela pode se achar insuficiente nessa profissão. Ela pode se inferiorizar com relação aos seus colegas de profissão e isso é muito cruel. Então, isso é um exemplo que pode contribuir para os pensamentos negativos, para a origem dos nossos pensamentos negativos, para o surgimento dos nossos pensamentos negativos. Outra coisa também, outro exemplo que é muito valioso é que os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente conhece, tem origem do que a gente está consumindo, o que a gente está consumindo na internet, o que a gente está consumindo nas nossas relações com as pessoas. Hoje em dia, principalmente na internet, principalmente na mídia. E vamos pegar o ano de 2020, né, onde tudo isso está acontecendo, toda essa reviravolta que a nossa vida deu em 2020, esses momentos difíceis, né? Quarentena, coronavírus, as notícias que circulam nas mídias, nada legais, né? Só desgraça, a grande maioria das notícias é só número de mortes, número de afetados pelo Covid-19.
E isso é em demasiado, percebe? Então, se a gente não controlar o nosso consumo dessas informações, como eu sempre digo, é muito importante a gente saber sobre o que está acontecendo nesse cenário todo, é muito importante a gente estar por dentro, mas tem um certo limite, porque isso pode gerar sim uma certa ansiedade, pode gerar sim complicações para a nossa vida emocional, de tanto consumir notícias de certa forma negativas, porque se a gente ficar se atentando muito ao número de mortes, o que tem de positivo nisso? É interessante a gente saber que está afetando grande parte da população, mas calma, pisa um pouco no freio. Até que ponto a gente precisa ficar consumindo essas notícias? Porque isso pode sim contribuir para os nossos pensamentos negativos, para a nossa negatividade. E esse exemplo referente ao que a gente está consumindo, as coisas que a gente consome e que pode contribuir para os nossos pensamentos, tanto positivos quanto negativos, já é uma resposta para a nossa pergunta principal aqui do vídeo: como afastar os nossos pensamentos negativos, como lidar de uma melhor forma com os nossos pensamentos negativos, como driblá-los, como sair dessa corrente de negatividade. Então, isso é um ponto. Controlar o que a gente está consumindo, saber o que a gente está consumindo, se está sendo em demasiado, quais são as notícias que a gente está vendo na internet, na televisão, que as pessoas estão falando para nós. Falem coisas positivas também, busquem coisas positivas, saia um pouco da negatividade, não fique vendo só desgraça. Isso pode contribuir, como eu disse. Outras coisas também que podem auxiliar aí nesse processo de libertação dessa corrente negativa identifique, esse é o primeiro passo que eu procuro falar assim para as pessoas, é identificar o pensamento negativo, identificar o momento em que ele está surgindo, porque a partir do momento que você identifica, o que acontece? Vamos por partes. O pensamento, ele é uma coisa que por muitas vezes acontece no automático. A gente nem percebe, quando a gente vê, a gente já está imerso naquele pensamento, a gente já está ali nadando naquele pensamento. E acontece de forma automática, a gente está todo tempo pensando nas coisas e nesse pensar pode surgir negativos, positivos, enfim. Então, o identificar o pensamento quando ele está surgindo, né, bem no comecinho, assim, opa, tô percebendo algo diferente, tá vindo coisas aqui que não estão agregando muito na minha vida e que tá me atormentando. Então, no momento em que você percebe, que você identifica que ele talvez está surgindo, que você tá pensando, que você identifica que não está mais no automático, percebe que você pode controlar sim a sua mente nesse sentido? Então, identificar o pensamento negativo auxilia no processo de saída do automático. E isso é muito importante, porque daí você vai perceber que você vai ter sim o controle da sua mente, é você que está direcionando tudo isso. Outro ponto que é importante é se questionar sobre esses pensamentos. A partir do momento que você identifica, você começa a se questionar: por que eu estou pensando nisso? Em que momento esse pensamento surgiu? Me aconteceu alguma coisa relacionada a isso que eu estou pensando? O que eu vi? Quais são as coisas que eu tenho consumido nesses últimos tempos? Então vá se questionando sobre tudo isso que a gente está conversando até aqui. Muitas vezes o se questionar é muito mais interessante do que achar respostas. Então se questione. Se questionar é muito valioso, é muito importante. Outro ponto importante é você procurar atividades que te dê prazer e que você não fique alimentando esses pensamentos negativos. Por quê? Quando a gente procura algo, a gente faz alguma atividade, pensa aí, atividade que for, seja um exercício físico, seja ouvir música, seja a leitura de um livro que você goste, assistir série, assistir filme, conversar sobre essa série, sobre esse filme, sobre esse livro com alguém, enfim, seja lá o que for. Quando você faz essa atividade que resgata esse prazer, que resgata essa felicidade, percebe que o seu pensamento ele pode se voltar para aquilo que você está fazendo? E quando você volta o seu pensamento para aquilo que você está fazendo, que
tá te dando prazer, tá te trazendo felicidade, vai ter lugar para o pensamento negativo? Acho que não. Acho que esse pensamento negativo ele vai perdendo as forças, certo? Então, é muito importante procurar uma atividade que resgate essa sensação de alegria, de bem-estar, de prazer em você. Então, procure essas atividades, exerça essas atividades. Isso vai te auxiliar nesse processo. É claro, pessoal, que tudo isso que eu estou dizendo aqui não é fácil, não vai ser fácil essa mudança. Como eu sempre digo, não vai ser no estalar de dedos, no piscar de olhos, da noite para o dia. Por muitas vezes pode ser que algumas pessoas precisem de ajuda para reverter aí toda essa situação, para passar por esse processo, porque esses pensamentos negativos, eles podem contribuir para a nossa ansiedade muitas vezes. E gravem uma frase que eu vou falar para vocês, que isso também pode ajudar muito, que é: a gente não é o que a gente pensa. Por muitas vezes parece verdade o que a gente está pensando, mas acredite, é só um pensamento. É algo que ainda não está no real. É algo que está só dentro da nossa cabeça. E que se a gente quiser, a gente pode transmitir para outra pessoa, a gente pode transmitir para quantas pessoas a gente quiser, mas ainda assim não vai ser real. Tá só dentro da sua cabeça. É uma coisa que talvez só você acredite. É uma coisa que talvez você venha alimentando isso por muito tempo e que só você tem isso como verdade. Então, lembre dessa frase: eu não sou o que eu penso. Se você está pensando que você é insuficiente, se você está pensando que você é incapaz de certas coisas, isso é verdade? Você já tentou? E se tentou, acho que incapaz não seria a resposta. Então era esse o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo para mim. Me siga também nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela o meu Instagram e o meu Twitter. Vou deixar também na descrição, caso vocês queiram ir lá me seguir. Por lá a gente pode conversar mais intimamente. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu não falei que vocês consideram importante, comente aqui também para vocês contribuírem com o conteúdo, isso é importante, tá bom? E se tiver alguma coisa que eu possa melhorar e que vocês acreditam que vai melhorar o vídeo, o conteúdo, as coisas que eu trago aqui para o canal, comente também, isso também é muito valioso, essas críticas construtivas, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!